Boa noite a todos. Nossa aula de hoje é sobre riscos inerentes às tecnologias e aos equipamentos hospitalares. Uma abordagem de grande importância para a manutenção eletromédica, haja visto que todos estamos sempre lidando com algum tipo de risco com essas tecnologias. Então, observemos as particularidades dos riscos envolvendo as tecnologias assistivas. Temos equipamentos de baixo risco, equipamentos de médio risco e equipamentos de alto risco. Temos os tipos de riscos, aqueles mais comuns encontrados em diversos equipamentos. Façamos uma análise por partes. Observem, esses riscos, eles começam com o baixo risco, equipamentos de baixo risco. Então, observe que, pela conceituação, são geralmente de baixa complexidade. Os equipamentos de baixo risco não são invasivos e têm poucas normas regulamentadoras. Representam a maioria dos equipamentos chamados simplesmente de hospitalares. Exemplos: temos cadeira de rodas, maca, esfigmomanômetro analógico. Temos, entre outros, também equipamentos mais simples, como, por exemplo, os equipamentos de respiração mais básicos, como os inaladores, umidificadores, que estão também dentro dessa característica. Analisemos os equipamentos de médio risco. Pela conceituação, são todos os equipamentos, em princípio, de média complexidade. São pouco invasivos, então eles já são invasivos, tendo bastante normas regulamentadoras. O grau de complexidade já aumentou, né? Integram todos os equipamentos chamados de médico-hospitalares. Como exemplos, nós temos aí cardioversor, desfibrilador, monitor multiparâmetros, entre outros. Então, observem que, pelos exemplos, já percebemos o nível de complexidade, envolvendo também níveis de riscos. Equipamentos de alto risco. Analisemos a conceituação deles. São os equipamentos de alta complexidade, são muito invasivos, apresentam muitas normas regulamentadoras, compõem os equipamentos chamados de médicos, equipamentos médicos. Observem pelo exemplo, ou pelos exemplos, otoscópio, endoscópio, bomba de infusão, também entre outros, como, por exemplo, podemos ampliar aqui nesse etc., máquina de anestesia, ou carro de anestesia, equipamentos de ressonância magnética, tomografia, que podem estar aqui nos de alto risco. Quanto aos tipos de risco, convém salientar que são muitos os riscos envolvendo tecnologias. Claro que algumas tecnologias incorporam uma quantidade maior de riscos, mas toda tecnologia tem seus riscos. E as tecnologias assistivas realmente são múltiplas, e são múltiplos os riscos. Analisemos os principais riscos envolvendo aí essas tecnologias tão importantes para os médicos, para os pacientes. Os tipos de riscos, uma conceituação:
os tipos de riscos estão associados principalmente às tecnologias aplicadas. Podem ser muito diversificados, com interações e repercussões. Então, observem que nós temos nos exemplos riscos ou risco de choques elétricos, de queimaduras, de cortes. E esses três primeiros riscos aqui são aqueles mais conhecidos, mais básicos, né? Nessa área, os microchoques, também os riscos de macrochoques, risco de contaminação, de explosão, olha lá, risco de radiação nuclear, risco de raio-x, duas radiações aqui diferentes, né? Mas muito invasivas, radiações que podem prejudicar se não forem corretamente dimensionadas. Temos também aí o risco de radiação eletromagnética. Alguns equipamentos são baseados nessa tecnologia. Risco de infecção devido à contaminação biológica, microbiana. Risco de processo judicial. Então, observem, dentro desses critérios de riscos, que nós temos realmente as tecnologias assistivas, todas elas, apresentando algum tipo de risco. Às vezes, os de baixo risco deixam o pessoal da manutenção muito à vontade, mas é preciso ter muito cuidado com isso. Mesmo os de baixo risco podem incluir, por exemplo, um risco de processo judicial, porque não se trabalhou adequadamente como se deveria com o processo da manutenção. Então, esse quadro, ele nos arremete justamente àquela questão da responsabilidade técnica. Engenheiros e técnicos precisam estar atentos à questão das tecnologias aplicadas a esses equipamentos, porque essas tecnologias por si só já trazem riscos. E esses riscos, é claro, podem se expandir quando há uma interação entre eles. Imagina um choque elétrico de grandes proporções, um macrochoque, depois de algumas horas, alguns dias, ou até mais que isso, semanas, de microchoques contínuos. Então, pode haver interação entre esses riscos. E, por essa interação, algo que seria de baixo risco ou de médio risco poderia assumir aí a proporção de alto risco. Portanto, não podemos nos descuidar com relação aos riscos envolvendo os equipamentos hospitalares, médico-hospitalares e hospitalares. Precisamos reconhecer as tecnologias aplicadas e ter uma noção dos riscos, dos perigos que essas tecnologias podem estar oferecendo. Afinal de contas, nos processos de manutenções, vamos lidar com todas elas. Equivale a dizer que vamos lidar com todos os riscos. Uma manutenção bem feita, bem executada, com êxito, está sempre atenta às classes de riscos, sempre se ligando com as entidades que estão nos hospitais e nas clínicas, governamentais ou não, podem ser particulares, mas que cuidam dessa parte de riscos, sempre procurando as orientações, não somente dos treinamentos, mas também das normas aplicadas, sempre procurando seguir a orientação da agenda de manutenção, do histórico do defeito, das recomendações do fabricante, das orientações dos engenheiros e supervisores. Com isso, conseguiremos minimizar os riscos e desencadearmos um processo de manutenção
com responsabilidade, dentro de critérios padronizados e com êxito pleno. A todos uma boa noite, espero todos na nossa próxima aula. Saúde e paz para todos.